Olá pessoal, boa noite. Hoje então a gente vai continuar com assistência de enfermagem ao pré-natal de baixo risco. Hoje a gente finaliza pré-natal de baixo risco, tá pessoal? Quarta aula hoje. Vamos começar então? Eu falei então na aula anterior sobre idade gestacional, data provável do parto, e nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre a atenção a essa gestante durante o pré-natal de baixo risco, lembrando que pré-natal de baixo risco é aquele pré-natal que ela pode ser acompanhada na unidade básica de saúde pelo enfermeiro e pelo médico, porque ela não apresenta nenhuma intercorrência que possa colocar tanto a saúde dela quanto a saúde do feto em risco, tá? E quando a gente pensa na gestante, a gente sabe que existe aquela história, né? Ah, e a pessoa tá grávida, agora tem que comer por 2. Mentira, tá, pessoal? A mulher, quando está grávida, ela tem que se alimentar bem, sim, de alimentos nutritivos, alimentos que vão oferecer para ela uma gama enorme de nutrientes. Por quê? Porque ela tem que controlar esse peso. Não é interessante essa gestante ter um peso muito elevado, porque esse excesso de peso pode comprometer, por exemplo, pressão arterial dela, a glicemia dela, né? A parte hormonal dela como um todo. Então, para isso, quando essa gestante chega lá na UBS, a gente faz o cálculo do índice de massa corpórea. Vocês já devem conhecer esse cálculo. Acredito eu que todo mundo já fez esse cálculo. Que a gente pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado, tá? Para que isso? Para a gente ver o ganho de peso dessa gestante, né, a cada consulta. Então, como que ela está evoluindo nesse ganho de peso? Ela está tendo um ganho adequado de peso? Ela está ganhando pouco peso? Ela está ganhando excesso de peso? Tá? Então, olha aqui, essa tabela é uma tabela de peso que é recomendado em quilos na gestação segundo o estado nutricional inicial. Então, a gente fala que se o IMC dela der inferior a 18,5, ela está com baixo peso. O adequado é que a gestante fica com entre 18,5 e 24,9. Sobrepeso, a gente considera de 25 a 29,9. E obesidade é quando ela apresenta um IMC maior ou igual a 30, tá? E qual que é a recomendação de ganho de peso semanal? Então, ó, no segundo e no terceiro trimestre, ela tem esse ganho de peso, 500 gramas, que é o correto, né, para uma de baixo peso, 400 gramas e assim vai, tá, gente? Semanal. A recomendação de ganho de peso, ó, total na gestação. Então, para aquela que tem um baixo peso, de 12,5 kg a 18 kg. O peso adequado, de 11,5 kg a 16 kg, né? Sobrepeso, de 7 a 11,5 kg. E obesidade, de 5 a 9 kg, tá? Isso é uma recomendação. Não significa que a gestante, tudo aquilo que ela apresenta de aumento no seu peso, é relacionado à ingesta de muitas calorias. Às vezes, ela também está apresentando um peso um pouquinho elevado, porque ela está apresentando edema, retenção de líquido. Daí a importância de a gente realizar um bom atendimento, né? Uma boa consulta de enfermagem, um bom olhar da equipe de enfermagem como um todo, tá? A gente tem, pessoal, lá na consulta de enfermagem, que vai ser desenvolvida pelo enfermeiro, a palpação obstétrica e a medida da altura uterina. Então, qual que é o objetivo desse exame? É identificar o crescimento fetal, né? Então, a gente vai observar se esse feto está crescendo adequadamente, de acordo com a idade gestacional dessa mulher, se ele está posicionado corretamente, a gente vai poder diagnosticar os desvios da normalidade, a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional. Então, se para aquela idade gestacional ela tinha que ter uma altura uterina de 30 centímetros e ela está apresentando 25, isso é indicativo de anormalidade, né? E a gente vai identificar a apresentação desse feto. Qual que é o posicionamento dele? Se ele já está em posição cefálica, pélvica, tá? Gente, isso quem faz é o enfermeiro? É. Mas uma vez que vocês são da enfermagem, vocês têm também que dominar um pouquinho que seja de tudo isso, porque muitas vezes vocês vão ter que orientar a gestante. Às vezes ela chega e fala assim, mas o que é esse exame de palpação? Tá? Muitas vezes vocês vão acompanhar o enfermeiro durante o exame.
Então, ó, a palpação obstétrica ela vai ser realizada antes da medida da altura uterina, tá? E ela deve iniciar-se pela delimitação do fundo do útero, bem como de todo o contorno da superfície uterina. Então, esse procedimento vai reduzir o risco de erro da medida da altura uterina. A gente sempre começa palpando o bebê, o útero, né? Para identificar o bebezinho ali dentro. A identificação da situação e da apresentação fetal é feita por meio da palpação obstétrica, procurando se identificar os polos cefálico e pélvico e o dorso fetal, as costinhas, né, a coluna dele, né, que são facilmente, gente, identificados a partir do terceiro trimestre, porque aí o feto já está maior, né, então a gente consegue palpá-lo melhor, tá? A gente pode ainda também estimar a quantidade de líquido amniótico, de acordo com a palpação, a gente sente esse líquido, tá? A percepção materna e a constatação objetiva de movimentos fetais, além do crescimento uterino, são sinais de boa vitalidade fetal. Então, quando a gente começa a palpar e ver que o bebê, o feto, ele está se mexendo lá dentro, isso é um ótimo sinal. Ele está tendo uma boa resposta a esses estímulos que a gente está expondo esse feto.